Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus, não é? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 136, que vai exclamar o seguinte: a intuição feminina supera os agentes do FBI. Minha filha, você não vai levar o guarda-chuva, não? Vai chover. Bom, tava chuva, tá? O nosso estudo espírita, nesse vídeo, vai falar sobre a intuição. Ouçamos aí o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre o assunto. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância. Outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos, se os houver escutado. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 524. Como espíritos encarnados que somos, né, e estamos em aprendizado aqui, né, nesse planeta, é certo que nós estamos sujeitos a cairmos em erro, não é, devido às condições da nossa vida cotidiana do dia a dia. É por isso que devemos sempre refletirmos, né, sobre os acontecimentos da nossa vida, mais para trás e do dia também, né, para que nós percebamos melhor o nosso cotidiano, a nossa vivência, né? Então, assim, no trabalho, na escola, no lar, né? Junto aos amigos, em qualquer momento e situação, nós podemos tirar algum tempo, alguns momentos, para refletirmos sobre os nossos pensamentos, né? Ali, as nossas próprias falas, o que nós estamos falando, para quem, como nós estamos falando e as nossas ações também. Então, é bom sempre nós estarmos refletindo sobre o nosso dia a dia. Quando a gente procede assim, né, nós vamos nos preparando melhor para o nosso autoconhecimento, não é? Nesse momento evolutivo que nós estamos, nessa encarnação presentemente, não é? Nesse nosso processo de conhecimento, de autoconhecimento e de evolução, né, nós também temos que observar as intuições que nos vêm, né, para nós nos prepararmos para as adversidades da vida. Muitas pessoas dizem que são sinais que o mundo vai dando, né, que a vida vai dando. Mas lembremos que os espíritos protetores, eles sabem das dificuldades que é a vivência encarnada, não é? E sabem que nós estamos propensos a acertar e a errar. Então, nesse sentido, eles nunca nos julgam. Pelo contrário, eles buscam nos auxiliar, né? Então, essas coisas que as pessoas chamam, que algumas pessoas chamam de sinais, né? Que a vida vai mostrando, na realidade, muitas vezes, são os nossos espíritos amigos nos orientando, nos dando uma palavra, né? São esses irmãos bondosos que vão nos intuindo amorosamente para que nós reflitamos sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, as nossas atitudes. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós vamos adquirindo consciência da vida após-morte. Não é? Aquilo que a gente muitas vezes entendia que fosse a vida após-morte pode ser diferente, não é? Dependendo até da fé e da crença da pessoa. E também nós podemos, no mundo espiritual, chegarmos no mundo espiritual carregando sentimentos de culpa, sentimentos pesados, que vão nos aprisionar na nossa mente, não é? Na nossa própria mente, no nosso próprio pensamento, aquele sentimento de culpa, né? Então, alguns de nós nos culpamos por não termos seguido as intuições, os sinais, não é? Então a gente fala, puxa vida,
se quando, bem que eu fui intuído, né? Bem que eu recebi um sinal para não fazer aquilo e acabei fazendo. Isso vai trazendo culpa. E quando nós estamos nesse estágio que nós internalizamos a culpa, em que nós nos fechamos mentalmente sobre esse sentimento, óbvio, nós vamos precisar de auxílio. E muitas vezes, graças a Deus, não é? Esse auxílio fraterno, ele vem através dos grupos mediúnicos, né? Então, nós e outros irmãos nessas condições chegam nesses grupos mediúnicos, não é? E os grupos, através do amor fraterno, levam-no a compreender, não é? O sentido das coisas. E que tudo na vida faz sentido. E que Deus não faz nada de inútil, não é? Então, tudo tem um sentido. Tudo tem um procedimento, um prosseguir. Ouçamos então agora o que Leon Denis nos fala sobre esse assunto. A intuição não é, pois, na maioria das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Este fornecerá a expressão, a forma, a linguagem, e na medida de seu desenvolvimento cerebral, o espírito achará meios mais ou menos seguros e abundantes para comunicar seu pensamento, com todo o desenvolvimento e relevo. Leon Denis, em o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 21. Então, meus amigos, quando nós temos bons sentimentos, bons pensamentos, né, e praticamos o bem, nós mais facilmente nos colocamos em sintonia com os bons espíritos, né? Nos colocamos, né, em sintonia com os bons espíritos. E podemos, desse modo, perceber melhor os sinais que eles nos dão, não é? Mas sempre lembremos, eles não interferem de modo algum no nosso livre-arbítrio. Eles nos auxiliam, eles não nos comandam, né, os bons espíritos, nesse sentido, tá bom? Mas, de qualquer forma, meus caros amigos, se a mãe de vocês lhe der o sinal de que vai chover, leve o guarda-chuva. Era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, não é? Espero que fiquem todos bem, que nós possamos sempre estar trabalhando esses pensamentos, não é? Refletindo os nossos atos e os nossos pensamentos. E sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.